Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Brewcast. Eu sou o Júlio e hoje, junto com a Vanessa, a gente vai mergulhar num livro que, confesso, mexeu bastante comigo, Medo Líquido, do sociólogo Zygmunt Bauman. E pessoal, esse aí, Júlio. O Bauman é realmente um pensador incrível, daqueles que nos fazem questionar tudo. E nesse livro ele coloca o dedo na ferida, sabe? E que fala sobre essa sensação de medo constante que a gente sente hoje em dia. Essa insegurança que parece que está em cada esquina. E logo nas primeiras páginas ele já dá um choque de realidade, comparando o medo que as pessoas sentiam lá na Europa do século XVI, com todas aquelas pragas, guerras, fome, com o medo que a gente sente hoje. A modernidade prometeu nos libertar dessas ameaças, mas parece que tocamos 6 por meia dúzia, né? Totalmente. E a grande sacada do Bauman é justamente essa. A gente saiu de um medo concreto, palpável, para um medo difuso líquido. É como se ele estivesse o tempo todo pairando no ar, sabe? Difícil de definir, mas que se infiltra em tudo. É aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Mas a gente não sabe exatamente o quê, nem quando, nem como. E esse medo muitas vezes é alimentado por eventos, que no fim das contas não passam de fumaça. Lembra do bug do milênio? Todo mundo achando que o mundo ia acabar, que os computadores iam parar de funcionar. No fim nada aconteceu. O bug do milênio é um exemplo perfeito de como o medo pode ser fabricado, amplificado e até explorado. Quantas empresas de segurança digital não lucraram horrores com a nossa insegurança? Pois é. E aí entra outro ponto que o Bauman explora, a ideia de vivermos a crédito. A gente vive postergando as coisas, acumulando dívidas, sem saber se no futuro vamos conseguir lidar com tudo isso. É como se a gente estivesse constantemente em débito com o futuro. E isso gera uma ansiedade enorme. Exatamente. O cartão de crédito é o símbolo máximo dessa vida a crédito, né? A promessa de satisfação imediata, mas com a sombra da dívida pairando sobre a gente. E essa incerteza em relação ao futuro, essa sensação de que as coisas podem desmoronar a qualquer momento, alimenta o medo líquido. E o Bauman, como maestra de sempre, usa exemplos da cultura pop para ilustrar as ideias dele. Ele analisa os reality shows, que estavam bombando, na época em que o livro foi escrito, como o Big Brother Programs, que por trás do entretenimento, revelam muito sobre os nossos medos mais profundos. É fascinante como ele enxerga esses programas como peças de moralidade modernas. Enquanto a gente se diverte com as tretas e as eliminações, no fundo a gente está lidando com medos universais. A rejeição, o fracasso e, em última instância, a morte. Ele chega a dizer que esses programas são como ensaios públicos da morte. É forte, né? Assistir à humilhação e à eliminação dos participantes. Nos confronta com a nossa própria finitude, com a ideia de que um dia também seremos eliminados do jogo da vida. Exatamente. E essa consciência da nossa mortalidade, da fragilidade da nossa existência, amplifica o medo e a insegurança. E falando em medo, o Bauman nos leva para um outro momento histórico que impactou a forma como a gente entende o mal. O terremoto de Lisboa de 1755 e... Nossa, o terremoto de Lisboa foi um divisor de águas, né? Antes os desastres naturais eram vistos como castigo divino. Mas depois dessa tragédia, começou a surgir uma separação entre o mal natural, os eventos aleatórios da natureza, e o mal moral causado pela ação humana. Só que aí a gente se depara com um problema. Muitas vezes o mal causado pelo homem parece tão aleatório e imprevisível quanto um desastre natural. O Holocausto, por exemplo, como entender a crueldade sistemática, a frieza burocrática da máquina de extermínio nazista. É aí que entra a ideia do mal banal, né? O Bauman se baseia na obra da Hannah Arendt, que acompanhou o julgamento do Adolf Eichmann. Um dos responsáveis pela logística do Holocausto, a Arendt ficou chocada ao perceber que o Eichmann não era um monstro, mas um burocrata comum, que seguia ordens sem questionar. E essa é uma das ideias mais assustadoras do livro. O mal pode se manifestar de forma banal, sem grandes alardes, através de pessoas comuns que se tornam peças de uma engrenagem perversa, e essa banalidade do mal é ainda mais assustadora porque a torna imprevisível. Totalmente. A gente tende a associar o mal a figuras demoníacas, a pessoas visivelmente cruéis, mas o mal banal se esconde sob a máscara da normalidade, do cumprimento de ordens, da indiferença. E essa imprevisibilidade do mal nos leva ao próximo capítulo, onde Bauman analisa o furacão Katrina e como essa tragédia escancarou as desigualdades sociais nos Estados Unidos. O que te chamou a atenção nesse capítulo, Vanessa? O que me chocou foi como Katrina expôs a fragilidade do sistema, a ineficiência do governo americano na resposta à crise. E como sempre, quem mais sofreu foram as populações mais pobres e marginalizadas, principalmente a comunidade negra de Nova Orleans. E o Bauman usa o Katrina para mostrar como o progresso muitas vezes cria novos problemas, que se tornam cada vez mais difíceis de gerenciar. Desenvolvemos tecnologias incríveis, mas ao mesmo tempo criamos novas formas de vulnerabilidade. É como se a gente tivesse sempre um passo atrás, tentando solucionar problemas que nós mesmos criamos. E essa sensação de que as coisas estão fora de controle, de que a gente não consegue prever nem evitar as catástrofes, alimenta o medo líquido. E o medo, como a gente bem sabe, é um terreno fértil para o terrorismo. No capítulo seguinte, o Bauman analisa como o terrorismo se alimenta das ansiedades da sociedade globalizada. O que você acha dessa análise, Vanessa? Acho que ele coloca um ponto crucial. O terrorismo se aproveita da nossa sensação de insegurança,
da nossa vulnerabilidade, a globalização com toda a sua complexidade e imprevisibilidade cria um ambiente perfeito para a disseminação do medo. Exato. E o mais assustador é que muitas vezes as medidas de combate ao terrorismo acabam reforçando o medo e restringindo as liberdades que deveriam proteger. É um paradoxo, né? Abrimos mão de liberdades em nome da segurança. Mas essa busca por segurança pode nos levar a um estado de vigilância constante, onde o medo se torna a principal forma de controle. Tocamos num ponto bem delicado aqui. Sem dúvida. E aí entra outro ponto central do livro: a manipulação do medo pelos governos e instituições. O Bauman argumenta que o medo é uma ferramenta poderosa de controle social. Você concorda com ele, Júlio? Concordo plenamente. Governos se aproveitam do medo para justificar medidas autoritárias, aumentar a vigilância, restringir liberdades. E a mídia muitas vezes amplifica essa sensação de pânico, criando um clima de histeria coletiva. E o Bauman usa o exemplo da guerra ao terror após o 11 de setembro para mostrar como o medo pode ser usado para justificar intervenções militares, aumentar o controle sobre a população e erodir direitos civis. É importante lembrar que o Bauman não está defendendo o terrorismo. Ele está analisando como o medo é manipulado, como ele se torna um instrumento de poder. E ele nos alerta para os perigos da paranoia, da xenofobia, da intolerância que se intensificam em momentos de crise. Com certeza. E é nesse cenário de medo e incerteza que o Bob Bauman nos convida a buscar um antídoto. O pensamento crítico. No último capítulo, ele defende a importância do questionamento, da reflexão, da busca por soluções que não se limitem a medidas simplistas e autoritárias. Mas será que só o pensamento crítico basta para combater esse medo líquido, Júlio? Essa é a grande questão. O pensamento crítico é fundamental, mas a gente precisa ir além. A gente precisa se engajar, buscar alternativas, construir um futuro onde a segurança e a liberdade não sejam ideias excludentes. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso papo. Vamos mergulhar nas ideias do Bauman para tentar encontrar caminhos para lidar com esse medo que nos assombra. Então não perca a continuação do nosso bookcast sobre medo líquido. Até a próxima. E o Bauman não para por aí. Ele vai além, explorando como esse medo é usado para moldar o nosso comportamento, para nos fazer consumir produtos e serviços que prometem segurança e proteção. É como se a gente estivesse sempre buscando uma armadura contra esse medo líquido. Verdade. A gente vê isso o tempo todo, né? Nas propagandas de carros blindados, sistemas de segurança com domínios fechados. É como se a gente vivesse num estado de sítio permanente, sempre se protegendo de algum inimigo invisível. E essa busca por segurança individual acaba nos isolando, nos afastando do contato com o outro, com a comunidade. E essa fragilidade dos laços sociais, essa falta de conexão genuína, só aumenta a sensação de medo e insegurança. É um ciclo vicioso, né? Quanto mais medo a gente sente, mais isolados a gente fica, e mais medo a gente sente. E o Bauman destaca a indústria da beleza como um exemplo emblemático dessa lógica. Com certeza. É só ligar a TV ou abrir uma revista para ser bombardeado com propagandas que exploram as nossas inseguranças, ruga, celulite e cabelos brancos. É como se a gente estivesse sempre correndo contra o tempo, tentando evitar os sinais do envelhecimento a qualquer custo. E o que é mais bizarro é que ao mesmo tempo em que a gente busca a juventude eterna, a gente também é incentivado a consumir produtos que nos protejam dos perigos do mundo exterior. Parece que a gente quer se blindar de tudo e de todos. E acaba se fechando numa bolha. E essa bolha, na verdade, é uma ilusão de segurança. O medo continua lá, se infiltrando pelas frestas, nos lembrando que a gente nunca vai estar totalmente protegido. E aí entra outro ponto que o Bauman discute, a mídia. Ele fala como a mídia lucra com a espetacularização da violência, com a propagação de notícias alarmantes, criando um clima de pânico generalizado. É verdade. A mídia sensacionalista se alimenta do medo, transformando tragédias em espetáculo, explorando a dor alheia para aumentar a audiência. E essa superexposição à violência real ou ficcional acaba distorcendo a nossa percepção do mundo. A gente começa a acreditar que o mundo é muito mais perigoso do que realmente é, e se torna mais suscetível à manipulação, mais disposto a abrir mão de liberdades em nome da segurança. E isso, como Bauman alerta, pode ter consequências desastrosas para a democracia. Sem dúvida, o medo é uma arma poderosa nas mãos de líderes autoritários. Ele pode ser usado para silenciar opositores, justificar medidas repressivas, controlar a população através do terror. E, infelizmente, a gente vê exemplos disso acontecendo em vários lugares do mundo. O Bauman usa o termo estado de segurança para descrever essa situação, né? Onde a vigilância é constante. A paranoia e a repressão se tornam a norma. Exato. E ele não se limita a regimes totalitários do passado. Ele aponta para tendências preocupantes nas democracias contemporâneas, como o crescimento da vigilância em massa, a restrição de liberdades civis, a criminalização da dissidência tudo em nome da segurança nacional, do combate ao terrorismo.
E o mais perverso é que essa escalada do autoritarismo é muitas vezes justificada pela necessidade de proteger a população do medo. É como se o medo fosse usado para justificar mais medo, criando um ciclo infernal que só faz intensificar o problema. A gente disso tudo o que a gente pode fazer. O Bauman não nos deixa sem esperança. Ele nos convida a resistir à tentação de buscar soluções fáceis, de se render ao medo e à apatia. Ele defende a importância do pensamento crítico, da ação política consciente, da busca por alternativas que não se limitem em medidas repressivas. Ou seja, a gente não pode simplesmente se fechar nas nossas bolhas, esperando que o problema se resolva sozinho. A gente precisa se engajar, participar, questionar. Mas por onde começar, Vanessa? E, em primeiro lugar, a gente precisa ter coragem para encarar a complexidade do mundo. O Bauman nos alerta para os perigos da simplificação, da busca por soluções fáceis para problemas complexos. É muito comum em momentos de crise a gente buscar respostas prontas, culpados fáceis, soluções mágicas. Mas o Bauman nos convida a resistir a essa tentação, a ter humildade de reconhecer que o mundo é complexo, que os problemas não se resolvem com soluções simplistas, que a gente precisa ter paciência para analisar, dialogar, buscar soluções conjuntas. E a gente precisa ter cuidado com as narrativas que simplificam a realidade, que dividem o mundo entre nós e eles, que reduzem a complexidade a um embate maniqueísta entre o bem e o mal. Essas narrativas muitas vezes são usadas para justificar a violência, a exclusão, a intolerância. É fundamental a gente ter discernimento para não se deixar levar por essas narrativas simplistas, para não cair na armadilha do ódio e do preconceito. O Bauman nos convida a ter a coragem de pensar por nós mesmos, de questionar as verdades prontas, de buscar informações de diversas fontes, de formar a nossa própria opinião. E ter a coragem de sermos diferentes, de pensarmos fora da caixa, de não se conformar com o status quo. A mudança só é possível quando a gente se dispõe a questionar, a desafiar as normas, a buscar alternativas. Ele nos chama a ser agentes da mudança, a construir um futuro onde o medo não seja o nosso guia, onde a razão, a compaixão e a solidariedade sejam os pilares da nossa sociedade. E eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa, especialmente nos tempos que a gente vive. Concordo plenamente. Mas como colocar essa mensagem em prática? Como construir esse futuro mais justo, mais humano, mais livre do medo? O que o Bauman nos sugere? Ele nos convida a buscar um equilíbrio entre a segurança individual e o bem comum, entre a liberdade e a responsabilidade, a construir uma sociedade onde o medo não seja a força motriz das nossas ações, onde a gente possa viver com dignidade, com esperança, com a certeza de que a gente pode construir um futuro melhor. E ele nos lembra que a gente não está sozinho nessa luta. Buscar apoio na comunidade, unir forças com pessoas que compartilham dos nossos valores, engajar em causas que nos inspiram. Tudo isso nos fortalece e nos ajuda a resistir à manipulação do medo. A união faz a força, né? E a solidariedade é um antídoto poderoso contra o medo. Quando a gente se junta, quando a gente se organiza, a gente se torna mais forte para enfrentar os desafios, para resistir à manipulação, para construir um futuro onde o medo não seja a força motriz das nossas ações. Exatamente. E para além da ação coletiva, o Bauman também destaca a importância da responsabilidade individual. Ele nos convida a assumir o controle sobre as nossas vidas, a buscar formas de participação política que nos permitam influenciar as decisões que afetam o nosso futuro. E a não esperar que os governos resolvam tudo por nós, é preciso agir, se mobilizar, se organizar para construir um futuro diferente. Mas que tipo de futuro a gente quer construir? Quais os valores que devem nos guiar? Essa é a pergunta que o Bauman nos deixa e que a gente convida a refletir. Que tipo de mundo você quer construir? Que tipo de futuro você quer para si e para as próximas gerações? E aí, o que você, nosso ouvinte, tem feito para combater o medo líquido na sua vida? Quais as suas estratégias para não se deixar dominar pela insegurança? Como você tem se engajado na construção de um futuro mais justo e solidário? Compartilhe com a gente suas experiências. A gente quer te ouvir. Retomando o nosso papo sobre medo líquido. A gente viu como o medo é líquido, é difícil de pegar escapa pelos dedos. Mas e aí o que a gente faz com esse medo? Tem solução. É a pergunta de $1 milhão, né? E o Bauman, ele não dá uma receita pronta, mas ele aponta alguns caminhos. Um deles é justamente a gente entender como esse medo é usado contra a gente, como ele é manipulado para nos controlar. É verdade. Ele fala bastante sobre a questão do consumo, né? Como o medo é usado para nos vender produtos e serviços que prometem segurança e proteção. Tipo aqueles comerciais de alarme residencial, imagens de gente invadindo casas. Exato. E a gente acaba comprando a ideia de que precisa se proteger de tudo e de todos. Que o mundo lá fora é um lugar perigoso e ameaçador. E essa lógica do medo se estende para várias áreas da vida, né? Desde a escolha do carro até os relacionamentos. Exato. A gente começa a ter medo de tudo, de sair na rua, de se relacionar, de correr riscos. E acaba se fechando uma bolha. Uma bolha que, na verdade, não protege a gente de nada, né? Só nos isola e nos afasta do mundo. E aí o Bauman levanta uma questão fundamental, que é a importância da gente retomar o controle sobre as nossas vidas, de não se deixar dominar pelo medo. Mas como fazer isso? Como a gente escapa dessa armadilha do medo líquido? O Bauman não dá respostas fáceis.
Mas ele nos convida a pensar criticamente, a questionar as coisas, a não aceitar passivamente as narrativas que nos são impostas. E a buscar alternativas, né? Formas de viver que não sejam baseadas no medo, mas na confiança, na solidariedade e na busca por um bem comum. E ele fala muito da importância da comunidade, da gente se conectar com outras pessoas, de construir laços de confiança e apoio mútuo. Porque, no fim das contas, o medo se alimenta da nossa solidão, da nossa fragilidade, da nossa sensação de impotência. É quando a gente se une, Uhum. quando a gente se organiza, quando a gente percebe que não está sozinho, que a gente consegue superar o medo e construir um futuro mais justo, mais humano, mais livre. E é aí que a gente encerra nossa conversa sobre Medo Líquido, um livro que nos desafia a pensar sobre o mundo em que vivemos e a buscar formas de lidar com o medo de uma maneira mais consciente e construtiva. É um livro para a gente guardar na cabeceira e reler de tempos em tempos, para nos lembrar da importância de questionar, de ter coragem, de lutar por um mundo melhor. E esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho em Medo Líquido e que ele inspire vocês a refletir sobre o papel do medo nas suas vidas e na sociedade como um todo. E a gente se encontra no próximo Bookcast, com mais um mergulho no mundo das ideias. Até lá! Até a próxima.